Olá, alunos! Vamos estudar sobre as relações sociais no espaço urbano. Para isso, vamos retomar o conceito de metropolização, sendo um fenômeno urbano que ocorre quando uma cidade se desenvolve muito, exercendo influências nas cidades vizinhas. Esse desenvolvimento metropolitano consiste em aumento da população e de empresas, indústrias, comércios e serviços, e intenso processo de urbanização. Quando o espaço de uma metrópole une-se de forma relevante a outra cidade, a chamada cidade satélite, observa-se a formação de uma região metropolitana. A partir da conurbação, que é o fenômeno relacionado com a união entre diferentes espaços urbanos das cidades. Com áreas rurais cada vez menos presentes, o processo de conurbação vem ocorrendo em larga escala. Os fatores atrativos da urbanização em países desenvolvidos estão ligados basicamente ao processo de industrialização, em sentido amplo, ou seja, as transformações provocadas na cidade pela indústria, notando a geração de oportunidades e empregos com salários geralmente mais altos. Essas condições surgiram primeiramente dos países industrializados, os países desenvolvidos. Nesses países, além das transformações urbanas, houve como consequência a Revolução Industrial, também uma revolução agrícola, ou seja, uma modernização da agropecuária que ao longo da história foi possibilitando as transferências de pessoas do campo para a cidade, principalmente com a mecanização da agricultura. A urbanização, que ocorreu nos países desenvolvidos, aconteceu de forma gradativa. As cidades foram se estruturando lentamente para absorver os migrantes, havendo melhorias na infraestrutura urbana, moradia, água, esgoto, luz e aumento de geração de empregos. Assim, os problemas urbanos não se multiplicaram tanto como nos países subdesenvolvidos. Além disso, pelo fato de gradativamente haver um aumento do fluxo de mercadorias e pessoas, o processo de industrialização foi também se descentralizando geograficamente. Como resultado, há nos países desenvolvidos uma densa e articulada rede de cidades. Já nos países subdesenvolvidos, as precárias condições de vida existentes na zona rural, em função da estrutura fundiária bastante concentrada, dos baixos salários, da falta de apoio aos pequenos agricultores, entre outros aspectos, levou a uma grande transferência da população para as cidades, formando grandes metrópoles, em busca de uma melhor qualidade de vida, emprego e a oferta de serviços. Mas isso desenvolveu uma série de problemas urbanos devido ao rápido crescimento. O crescimento das cidades foi, além de muito concentrado espacialmente, foi rápido e desordenado. A consequência foi uma série de problemas facilmente percebidos na paisagem urbana desses países. Esse processo é chamado de macrocefalia, onde a infraestrutura não atende à demanda populacional, ocasionando problemas habitacionais, de violência, transporte deficitário, carência de áreas verdes e lazer, desemprego e subemprego, falta de saneamento básico, como abastecimento de água potável, tratamento de esgoto e lixo, poluição ambiental, a ocupação irregular de encostas, enchentes e degradação dos mananciais. Mesmo o centro dinâmico dos países subdesenvolvidos não tem capacidade de absorver tamanha quantidade de imigrantes, que acabam se refugiando no subemprego, que é toda forma de trabalho remunerado ou prestação de serviço que funciona à margem da economia formal, gerando consequências como submoradias, que são as favelas, os cortiços, pessoas abrigadas debaixo de pontes e viadutos, quando não vivendo ao relento. Esta é a face mais visível do crescimento desordenado das cidades. Assim, devemos observar a importância do planejamento urbano
para auxiliar na expansão das cidades a partir de regulamentações locais e intervenções diretas, de estratégias e leis, para atender a uma série de objetivos como mobilidade, qualidade de vida e sustentabilidade. A função social impõe limites ao direito da propriedade, para garantir que o exercício desse direito não seja prejudicial ao bem coletivo. Isso significa que uma propriedade rural ou urbana não deve atender apenas ao interesse de seu proprietário, mas também ao interesse da sociedade. A propriedade urbana está de acordo com a sua função social, quando respeita os critérios estabelecidos pelo plano diretor de cada município, com o princípio da ordem econômica, com o objetivo de assegurar a justiça social e uma existência digna para todos. A gestão urbana tem por desafio unir a cidade formal e a informal, identificando quais são esses problemas e ser capaz de gerenciar diversas situações, na qual a cidade formal é capacitada em infraestrutura urbana, com vias pavimentadas, esgoto e água tratada, coleta regular de lixo e policiamento. E a cidade informal com submoradias, esgoto a céu aberto, entre outras dificuldades, devido ao processo histórico de desigualdade social e a segregação socioespacial que podemos observar nas cidades. A mobilidade urbana refere-se às condições de deslocamento da população no espaço geográfico das cidades. O termo é geralmente empregado para referir-se ao trânsito de veículos e também de pedestres, seja através do transporte individual, como carros, motos, e pelo uso de transporte coletivos, como ônibus e metrôs. As grandes cidades do país vêm encontrando dificuldades em desenvolver meios para diminuir a quantidade de congestionamento ao longo do dia. A principal causa dos problemas de mobilidade urbana no Brasil relaciona-se ao aumento do uso do transporte individual em relação à utilização dos transportes coletivos. Podemos citar diversos motivos que levam a essa escolha. O transporte coletivo de baixa qualidade, com péssimas conservação, o horário e itinerários ruins, a falta de integração entre os transportes coletivos e o baixo investimento realizado nesse setor. O aumento da renda média dos brasileiros nos últimos anos e a herança histórica da política rodoviária do país, perante o não investimento em outros meios de transportes. A necessidade de novas vias em relação à baixa ou nenhuma disponibilidade no espaço urbano. Tudo isso traz sérias consequências. A diminuição da qualidade de vida, o estresse, a poluição atmosférica e sonora, problemas respiratórios, o desconforto térmico, e isso vai gerar um maior custo no sistema de saúde. Assim, é preciso melhorar o serviço prestado e diminuir o preço das passagens, democratizar os espaços das cidades, ampliando a mobilidade. A ideia é investir mais em modos alternativos, o que pode atenuar os excessivos números de veículos transitando nas ruas das grandes cidades do país, descentralizando os investimentos em infraestrutura, que atualmente se encontram presentes majoritariamente nos espaços nobres e centrais das grandes metrópoles. Com a difusão dos fóruns de mobilidade urbana e a melhoria do estatuto das cidades, o debate sobre mobilidade vai se ampliando nos últimos anos com a discussão entre o governo e a população. Esses são alguns aspectos da relação social no espaço urbano. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, obrigado por assistir e até a próxima aula.